Muito obrigado, muito boa noite pela Globo e pela CBN. Está começando mais um programa do Jô. E olha só o e-mail que eu recebi. Olá, Jô. Meu nome é Ulisses, sou de Campina Grande e gostaria de compartilhar com você algumas das pérolas da minha coleção, vindas de todos os vestibulares do Brasil. E eu vou compartilhar com vocês também. Inclusive, aqui temos uma plateia de estudantes que jamais falariam essas coisas que estão aqui. Por exemplo, tem aqui assim. A finalidade das cruzadas era cruzar pelo deserto, em busca de aventuras. Com o descobrimento da bússola, os marinheiros puderam se afundar no mar. A bússola aponta para baixo e pum. Antigamente, antes da invenção da imprensa, a leitura era sacrilégio dos ricos. Adoro quando mistura assim, né? Privilégio, sacrilégio, versículos da Bíblia com testículos da Bíblia. Tem. A luta de classes entre os romanos foi a maior luta de todos os tempos. Isso o professor lê, que é o tipo da resposta que quer dar a entender que ele sabe do que está dizendo, né? A luta de classe dos romanos, igual de todos, não tem nada igual. Horizonte é onde que parece que é o fim do mundo. A Terra é um dos planetas mais conhecidos do mundo. Mas é verdade, não há dúvida. O Brasil... Essa eu não entendi. O Brasil é um dos países mais intensos do mundo. O que ele quis dizer? O que ele quis dizer? O que ele quis dizer? Os países mais intensos? Extenso, né? Tem o extenso que é pra fora, o intenso é pra dentro. Ah, é isso. A alimentação é o meio de digerirmos o corpo. Você come e vai digerindo o corpo todo. Influência do meio sobre o homem. Exemplo, o fato de uma pessoa estar rindo e a colega, não sabendo por que a outra ri, põe-se a rir também. É a influência. Ângulo é duas linhas que vão indo e de repente se encontram. Triângulo são os filhos trigêmeos do ângulo. Oh, beleza. Tangente é quando a bola passa raspando no jogo de futebol. A tangente também tem o nome de trave. Conjunto vazio é aquele em que os músicos não sabem nada de música e tocam de orelhada. Objeto direto é quando a gente ganha um presente diretamente da pessoa que dá. Indireto. A pessoa não pode ir, então manda outro entregar. Tá certo. Preposição é quando uma pessoa coloca um objeto antes da gente mandar. Tá tudo querendo receber presente. Artigo é qualquer tipo de mercadoria. Assim, quando vamos a uma loja e o balconista que quer vender mesmo, ele diz: esse artigo é o melhor da praça. Bom, no programa de hoje, eu converso com um ator que está interpretando Calbi Peixoto no teatro, Diogo Vilela. Também vou conversar com a diretora de novelas e minisséries, Denise Saraceni. Eu volto daqui a pouco. Um beijo do gordo.
Os cientistas desocupados da Austrália não param. E hoje uma pessoa me mandou um recorte que eu estou procurando o jornal para poder reproduzir, mostrar para vocês. Um bicho que já era considerado extinto, que tem 750 patas. Imagina um bicho desse jogando futebol. E os cientistas australianos, enquanto isso, continuam pesquisando e descobrindo novos animais exóticos e vão catalogando animais que correm o risco de extinção. Cada bicho estranhíssimo. Tem a hiena deprimida de Angola. Ela não ri, ela só chora o tempo todo, só chora. E o curioso é que o ruído do choro dela é igual ao do riso. Então não dá para você saber se ela está deprimida ou alegre. Então é uma depressão que não tem cura. Sabe essas pessoas que quando choram faz o mesmo barulho, aquela coisa... Você está rindo? Não, estou chorando. Igualzinho. O camelo corcunda dos Emirados, ele tem 3 corcovas. O difícil é descobrir qual delas é a corcunda. Se você montar na corcunda, ele briga. Ai, que dói. Tem o bicho pau magro do Burundi, também conhecido como top model. O elefante de barba branca do Brasil é um elefante... Bom, ele é ator e está interpretando Calbi Peixoto num espetáculo musical. Eu vou conversar com Diogo Vilela. Diogo Vilela, eu sei que... Tô adorando, muito lindo. Ele sabe. Muitos lindos hoje, tá bom o negócio aqui. Olha só, chega mais perto um pouquinho, pode? Pode, Obrigado. Claro. Isso aqui depois a gente vai tirar, porque está atrapalhando. Não, como é que você está, antes de mais nada? Tô bem. Fazendo... Resistindo, né, aquele espetáculo, né? Não, o espetáculo é maravilhoso, né? Uma coisa... E eu acho bonito também, porque é uma homenagem muito merecida ao Calbi. Que é talvez um dos nossos maiores, se não o nosso maior cantor, né? Que ele faz com a voz, faz o que quer com a voz. Ele já pôde assistir o espetáculo? Não, talvez ele vá aqui em São Paulo, porque nós vamos estrear dia 7 de outubro, aqui, já, sem querer dar ficha na abertura, mas já vamos estrear. Vamos falar já. Dia 7 de outubro, no Procópio Ferreira. A gente vai vir de Malicuê pra cá. Terminamos no Rio e emendamos na semana seguinte. Quanto tempo no Rio ficou? Olha, o Rio foi surpreendente, porque eu estreiei dia 13 de julho e 10 dias depois já tinha vendido um mês. Então eu fiquei no Sesc lá, no centro do Rio, e foi uma coisa assim surpreendente. E agora ficou gente na chuva, com fila de espera. Foi um espetáculo que me surpreendeu muito, foi uma homenagem assim, que as pessoas... O teatro vem abaixo, Jô. Não, e senão que você deve estar fazendo lindamente. Porque essas coisas ou são mediúnicas, né, de você incorporar mesmo... Ou então fica mais ou menos. Então, é sinal que você está fazendo ele mesmo. Como você sabe que no filme do Muhammad Ali, feito pelo Will Smith, o Muhammad Ali ficava pedindo para ele: faz eu para eu ver, faz de novo, faz eu para eu ver. E morria de rir. Tamanha a identificação, né? Como ficaram parecidos. Agora, nesse caso, tem o negócio de cantar. Como é que você fica apavorado com o negócio de cuidado com a voz? Como é que é? Eu fico apavorado com o negócio da voz. Primeiro que eu sou produtor, né? Então eu fico apavorado sempre, porque é uma responsabilidade. Mas, como eu tenho meu professor, Vitor Prochet, que me fez a honra de me acompanhar, hoje, inclusive, cantando aqui. Cadê o Vitor? E tá ali o Vitor, do lado do Arnaldo, que me ajuda na produção, nosso grande amigo. Então, o Vitor, eu fiz um trabalho com ele de anos,
seguindo, assim, trabalhando no repertório do Calbi. Eu cantava no CD, né? E eu via que eu tinha extensão, e como eu já trabalhava com... Já tinha feito o Nelson Gonçalves em 96, há 10 anos atrás, só que o Nelson Gonçalves é no grave, é mais grave. Então eu já tinha feito, inclusive para o próprio Nelson. Foi o que me estimulou a fazer o Calbi, entende? Entendi. Porque eu já tinha feito musical aqui, já tinha feito Cabaré em 90 com Jorge Tácala, que dirigiu. Eu fiz o MC aqui. Eu sempre tive uma voz privilegiada e trabalhada. Mas nunca com esse apuro técnico que precisa o meu espetáculo. Então eu fiquei apavorado. Quanto tempo de preparo antes de começar? 3 anos. Não. Antes do espetáculo. Olha, meu cotidiano é o seguinte... esquentar a voz, etc. Eu faço aula com o Vitor todo dia, de quinta a domingo. Domingo ele me dá... Eu faço uma matinê com ele, assim, de aula, assim... Eu chego mais cedo, né? Mas a gente faz aula todo dia. Vocaliza todo dia, senão não dá pra fazer. Mas quanto tempo leva esse vocalize? 45 minutos se vocaliza. A gente pegou vai mostrar alguma coisa de exercício feito no camarim, né? Vilen, solta aí, por favor. Ok, Vilen. Olha, parece... Esse exercício em casa, a mãe fica dizendo que meu filho fala de mim o dia inteiro. Ele me adora. Mas você sabe, se esse Mamemi-Mamu não vivo. Não vivo. É muito subjetivo a arte canora, né? Porque é uma coisa que você tem que fazer na respiração, no tubo. E eu aprendi com o Vitor, é uma técnica que realmente ali foi de manhã. Você vai subindo a voz e vai aquecendo. Eu não vivo sem Mamemi-Mamu. Então é direto. E o Mamemi-Mamu é responsável pela extensão que você tem hoje em dia de voz? Eu faço... É na máscara, né? Coloca a voz na máscara. Essa é uma técnica que você vai... Uma técnica de canto clássico que você vai subindo pelo tubo, pelo diafragma e não passa nada na garganta. Vai direto aqui em cima. Então coloca na máscara. E quando chega na máscara a primeira vez, fica zonzo, né? Eu ouço sinos, eu ouço muito sino, mas eu desfaço, né? Que a gente disfarça muito. Né? Então eu ouço aqueles sinos assim, tocando, eu fico, meu Deus do céu, vai me enlouquecer, porque ressoa dentro da caixa. É incrível. Né? É um tubo que daqui vai direto pro palato alto. Você tem que levantar o palato. Por isso que cantor faz... Todos eles têm aquela boca assim estranha. Pra subir o palato. Subir o palato. E realmente, a primeira vez que você encosta lá, você acha que está acontecendo alguma coisa esquisita, porque vibra de uma maneira... Vibra muito e a voz fica tonal, né? Fica uma voz, dá aquele... Senão não dá para fazer os agudos. Você naturalmente é o quê? É um barítono? Eu sou barítono, eu faço com extensão, vai né? Até, a gente vai até... É como o Calbi, né? É, como o Calbi. Eu canto no registro do Calbi, no mesmo registro, todas as músicas. E o pânico de ficar resfriado, como é que é? Não, isso... Mas aí, um amigo meu me ensinou a aprender respiração. A pessoa, quando vem depois falar comigo na peça, se eu sinto que a pessoa está gripada, eu prendo a respiração. Se a pessoa dá 2 beijos, eu falo assim... Aí só que a pessoa começa a falar comigo e aí aquele negócio vai demorando. E eu faço assim, peraí um instantinho. Porque tem muita gente... Gente que dá um espirro, cantor não pode ser beijado, Jô. Não pode ser beijado. Mas deixa eu te dar uma dica que eu aprendi com meu amigo Drauzio Varela. A forma mais fácil de você pegar um resfriado, uma gripe,
não é tanto pelo hálito, isso. É esse aqui, ó. eu tô É o sabendo. aperto de mão. Tem que lavar a mão toda hora, né? E você aperta a mão do Aperta, pessoal que- abraça, as pessoas no final me abraçam. E fica aquela... É uma comemoração no final, o espetáculo termina com um elefante da Emilinha. Sabe aquela música, aquela marchinha do Calbi? Qual é a marchinha? Aquela elefante da Emilinha, não sai do sim. César de Não, Alencar. porque eu tô meio traumatizado, eu ouvi elefante da Emilinha. Ela é fã, eu não sei o nome da música. Eu não sei o E nome. do César Não. de Alencar. O que você tá rindo de quê? Elefante da Emilinha e do César de Alencar. Grita o nome do Calbi. Calbi! Tem aquele filme. E aí eu não me lembro como é que é depois. Grita o nome do Calbi. Calbi. E não sei o resto, não. Pega a revista do rádio e começa a... Alguém lembra? Começa o quê, Marília? A se abanar. É linda essa música. Sabe por quê? O nome é revista, revista de um do rádio, filme. uma coisa assim, né? O Você nome acredita que eu estava ensaiando louco? Eu estava ensaiando essa peça. Eu estou em casa, porque eu durmo de madrugadérrima também. Estou em casa vendo um filme nacional, filme, em preto e branco. De repente, você acredita que tem essa música e tem essa cena com o Carequinha cantando? Olha, qual é o filme? Você lembra? Não tô nem aí, é um nome assim, peraí, aqueles filmes nacionais em preto e branco antigo, o nome é muito louco. Eu não acreditei que eu estava vendo a performance de uma música que eu estava escutando todo dia na minha peça, porque tem uma coisa muito interessante. Quando eu fui com o Flávio Marim, que é o autor do espetáculo, eu convenci o Flávio, falei, Flávio, você tem que fazer essa peça para mim, porque ele entende muito de música. Fomos até o Calbi. Essa viagem já foi hilária. Então esperamos o Calbi. O Calbi desceu, gentilíssimo, como Oi, sempre. como vai? Oi, tal, falou assim. Pô, mas você vai cantar e como é que vai ficar? Falando bem baixo, assim. Eu senti que ele queria que eu mostrasse a minha voz, mas eu não estava num hotel. Não podia ficar... Aí eu falei assim, Calbi, eu acho que eu fui me entusiasmando e imitei o Carequinha. Quando eu imitei o Carequinha, ele levou um susto tão grande que ele deixou fazer a peça. Foi aí que ele permitiu que a peça rolasse. Foi no susto. Eu fiz aquela voz do Carequinha que eu conheci o Como Carequinha. é que é? Faz a música. Hoje tem marmelada! Uma voz alta, sabe? E aí, pessoal? Uma voz assim, E aí, cantou? Quando eu falei, hoje tem marmelada, ele levou um susto, desculpe o áudio. Isso pode fazer. Não, ele ficou... Ele fez assim, mas ele Mas o ficou que te mesmo deu na olhando. cabeça de fazer o... Nós estamos falando do Carequinha, dessa marchinha. Da marchinha. Eu falei, eu adoro o Carequinha. O Carequinha tem uma voz, não sei o quê, eu admiro a voz do Carequinha. E fiz aquela voz. Ele, ficou me tá olhando bom, assim. deixa, tu pode Não, fazer. ele levou um susto, assim, eu acho que aí ele viu que eu tinha pelo menos uma extensão. Eu já vi o Calbi na época da Record, uma discussão na boate Cave, todo mundo discutindo com um empresário, com não sei quem, e ele no meio da discussão toda, ele falava só assim, não concordo, eu acho que não, acho que vocês estão errados. E eu disse, como é que você consegue, numa discussão dela, não elevar a voz dele? Meu instrumento, professor, não posso. Ele não se altera. A peça tem isso, né? A peça tem tudo que é a coisa mística do Calbi, que fala dessa coisa de não gastar a voz, o público adora isso, né? E é muito interessante. E porque é verdade, e também é verdade, né? É verdade, e ele tem toda a razão. Eu estou gastando a minha aqui, mas tem espetáculo extra, né? Então, eu vivo em pânico. Eu fiz uma peça para ficar em pânico. Isso é uma maravilha. Isso me lembra... Você sabe que o Chico Buarque uma vez disse, não, um negócio de show... Pra mim é um pesadelo, porque eu fico com medo de ficar resfriado, de ficar gripado. A gente fica com medo de tudo. E ator não, porque se o ator ficar rouco, o personagem também fica rouco, pronto, né? Ator muito mais fácil falar, agora cantar, o buraco é muito mais embaixo. E olha, eu canto 20 músicas. 20 músicas? 20, tem 22 trocas, subdesse praticável. É uma loucura, é uma loucura. E como é que... Você fala das manias dele? Fala, ele fala por metáfora, né? O Calbi é uma pessoa maravilhosa que fala assim, quando ele fala, você tem que perceber o que ele quer dizer nas entrelinhas. E é um personagem maravilhoso, que eu falei eu faço exemplo, 5 décadas, eu faço ele desde com o irmão, a peça de trás para frente, frente para trás. Então eu faço, ele fala, tudo ele tem uma amnésia, sabe? Quando pergunta a ele, a idade, por exemplo. Ele fala que ele tem pavor, esse negócio de data de nascimento, dá uma amnésia, coisa impressionante. É tudo assim... E o personagem é calmo, o Calbi é calmo. E eu não sou nada calmo. Não, você então eu tenho que ficar assim... Tem que, sabe...
Quando para de ser musical e vira entrevista, porque na verdade a peça é uma entrevista de um jovem jornalista. São 2 pessoas? Não, são 10 atores em cena. 10 atores? 5 músicos. É um grande espetáculo. Quer dizer, 10 mais os 5 músicos? É. Realmente. A Liliane Seco fez a trilha, fez os arranjos, né? E nós temos os músicos, Gilson Moura, que está aqui, que foi o pianista que tocou hoje comigo. Quem mais tem no elenco? Tem Maria Bravo. Você vai esquecer alguém, Não, não claro. vou esquecer ninguém, quer ver? Tem Carlos Gregório, que é excelente, faz o de Veras, empresário do Calbi. Sei. Que muda o Calbi. Então a gente fez assim uma mistura dele, ele ser um pouco, inclusive tem do repertório do Calbi, eu dançaria a noite inteira aquela música do My Fair Lady. Sim. Então existe essa cena, o de Veras mudando o Calbi e dizendo como o Calbi deve se portar. Então é interessantíssimo. E ele jovem. Só que começa, ó, tem Carlos Gregório, Silvia Massari arrasando, cantando muito. Tem Maria Bravo, que é uma revelação, que faz a Ângela Maria, que canta muito também. Rodrigo França, Carlos Lessa, Mauro Gorini. Tô igual você lendo a Dália. Hã? Não, o que é? Não, tem Mauro Gorini, a gente sempre se perde, né? Não, sempre esquece. Arlindo Lopes, que faz o entrevista, um menino jovem. Faltam só 2 agora. Flávia. É 10 com Flávia, Rinaldi. Isso. Isso. E Estela Maria Rodrigues. Estela Maria Rodrigues, grande Estela. Minha grande companheira, que faz a Lucy, porque existe a Nancy, amiga do Calbi, ela faz a Lucy na peça, que é a companheira e amiga do Calbi, que cuida dele, enfim. Você sabe que na Record nós chegamos a fazer um programa junto chamado Quadra de Ases. Era Zilda Cardoso, Calbi, Lene Everson e eu. Chamava Quadra de Ases. As coisas que o Calbi dizia nos ensaios, que a gente ria, inclusive as preocupações dele, era realmente... E comigo, Jô, a preocupação era a altura, porque ele é altíssimo, né? E eu tenho 1,75 m. Então ele, muito delicadamente, porque não existe pessoa mais gentil no mundo, eu fiquei impressionado, não dá vontade de sair do lado, sabe aquela pessoa assim? Então ele falou assim, mas escuta, o problema da altura... Aí eu falei, não... Eu vou pro Calbi, vou botar um salto. Ele falou, aí falou pra amiga, leva salto. Leva um salto. Eu falei, leva um salto. É isso mesmo, né? Leva um salto. Aí uma vez ele me ligou, ele falou assim, olha, Diogo, sabe aquele ator que fez a vida daquele que ganhou, Lee Fox, né, que ganhou o Oscar, fazendo a biografia do Ray Charles. Ele falou assim, olha, sabe aquele ator, é por aí você, viu? É por aí. Você tá igual, Calbi. É por aí. Aí eu falei assim, quer dizer, ele me superestimou. Eu falei, muito obrigado. Ele foi maravilhoso comigo, Jô. Ele foi maravilhoso. Ele poderia não querer nada disso, não acreditar em mim, mas ele acreditou. E eu nunca, olha, durante esse período a gente conviveu bastante. E depois, né, todos esses anos de profissão, inclusive de cruzar com ele no aeroporto, viajar junto, eu nunca vi o Calbi abrir a boca para falar mal de ninguém. Impressionante. De ninguém. Impressionante. É só elogios. É uma figura rara. Ele é de uma gente... Eu acho que ele é um sábio que tem uma voz descomunal. É um maior cantor brasileiro. Eu estou fazendo uma homenagem a ele, sem a menor vaidade, eu digo. Eu tenho orgulho de estar fazendo essa peça, porque é uma peça que fala do Brasil. As pessoas vão assistir e falam assim, nossa, eu vi a história do Brasil hoje. Contada claro. aqui. Porque são 5, 6 décadas. E vem de uma família super musical também, né? Super. Tem Indiara, o irmão Moacir, o pai ensinava violão, a mãe tocava violino, Araquém, exatamente. Você conhece bem, né? Conheço inclusive a família toda tocando e ele cantando é uma coisa rara, uma coisa fantástica. E na peça tem a projeção, porque ele lembra de um álbum de família, ele lembra com a Lucy e o menino jornalista. O menino jornalista é jovem e não sabe do passado dele. Então, ele quer se formar em jornalismo, o professor é fã dele, mandou ele fazer essa professor. Então ele fala, professor. Aí o menino vai lá e faz as entrevistas. E pergunta tudo errado. Ou faz perguntas absurdas. E deixa ele vulnerável. Quando ele fica vulnerável, faz assim na peruca e tal. Muda assim, vem pra cá, vem pra lá. Mas é muito divertido. Olha só, eu quero terminar esse bloco ouvindo o Diogo cantando um dos grandes sucessos do Calbi, dos sucessos, aliás, dos mais recentes, né? Do disco que estourou com uma música do Chico Buarque, que é o Bastidores. Que, por sinal, de uma teatralidade essa música. Maravilhosa. Assim, né? E ele interpreta de uma forma... Nossa! Foi feito pra ele mesmo, né? Foi feito pra ele. Vamos lá, vamos ver.
Chorei, chorei, até ficar com dó de mim. E me tranquei no camarim. Tomei um calmante, um excitante, um bocado de gin. Amaldiçoei o dia em que te conheci. Com muitos brilhos me vesti, depois me pintei, me pintei, me pintei, me pintei. Cantei, cantei, como é cruel cantar assim. E num instante de ilusão, tive pelo salão a caçoar de mim. Não me troquei, voltei correndo ao nosso lar. Voltei pra me certificar que tu nunca mais vais voltar, vais voltar, vais voltar. Cantei, cantei, nem sei como eu cantava assim. Só sei que todo cabaré me aplaudiu de pé quando cheguei ao fim. Mas não pisei, voltei correndo ao nosso lar. Voltei pra me certificar que tu nunca mais vais voltar, vais voltar, vais voltar. Cantei, cantei, jamais cantei tão lindo assim. E os homens lá pedindo bis, bêbados e febris, a se rasgar por mim. Chorei, chorei, até ficar com dó de mim. Calbi Vilela. Não, Diogo Peixoto. Enfim, daqui a pouco eu volto com mais Diogo Vilela e mais Calbi. Tenho aqui ao meu lado Diogo Vilela e a gente estava falando aqui das coisas divertidas do Calbi, da inteligência e da originalidade dele, não só como cantor, mas como pessoa mesmo, né? E voltando ao espetáculo, o espetáculo se passa em várias décadas. Inclusive não tem uma ordem cronológica, né? Quer dizer, vai e volta. Vai e volta, conforme a entrevista. O interessante que o Flávio escreveu, que eu achei como autor, e funciona muito em termos de dramaturgia, é que eu falo para o menino jornalista uma coisa, eu falo sobre o que aconteceu, e essa coisa acontece 2 cenas depois. Sim. Então o público já está meio preparado, sabe, é tudo num TED, é um quebra-cabeça. É uma loucura mesmo. Então, não é uma coisa... Volta, vai e volta. vai e volta, vai e volta. Também para eu trocar de roupa, né? Para poder ter... São quantas trocas de roupa? 22. Não é fácil. 20... E o espetáculo quanto tempo tem? Tem 2 horas com 15 minutos de intervalo. O segundo ato é mais menorzinho. Porque o primeiro tem que contar tudo, né? Não, sempre é bom assim mesmo, né? Quer dizer, o segundo ato Mas é mais sabe que mais curto. Passa rápido, né? Porque musical, né? É uma coisa que não se prende muito a um assunto só.
Então, são muitas músicas. Falou, Acho que cantou, falou, cantou, falou, cantou. Em teatro e cinema o tempo é virtual mesmo, não é exatamente. do relógio. É, não é? exatamente, Você Ih, já passou, né? é. Agora, preparos de antes de entrar em cena, você não come nada antes de... Eu não como porque eu fico com refluxo. Se eu... Agora, cantar dá uma fome, Jô. É mesmo? Aí, se eu pudesse, eu me imagino, quando acabar essa peça, eu comendo assim, vários galetos, sabe? Comendo muita massa, não sei. Eu morro de fome, Jô. Você sabe que eu entrevistei um cantor aqui, brasileiro, mas que mora na Itália, que eu falava isso. Eu falava, por que os tenores, geralmente, têm aquela visão dos tenores gordos, então ele dizia, cantar dá muita fome. Fome. É por causa do diafragma, acho que a gente mexe muito com o diafragma. E eu não sei o que é, quando acaba, eu tenho uma fome, aí eu bato um prato de feijão com arroz numa boa. Aí depois não tem refluxo nenhum. Ah, não, Mas acabou antes, de cantar. Antes nada. Antes, pouquinho, almoço. Eu tenho um horário muito rígido. Eu tenho que acordar meio-dia, porque eu preciso dormir 8 horas. Eu durmo muito tarde. Então eu acordo meio-dia, 2 horas já tem que estar de barba feita, banho tomado, pronto, porque 3h30 tem um aluno meu professor que tem trânsito. 3h30 eu chego lá, saio 4h20, chego às 5 no teatro. Aí tem que me alongar. Aí começa a esperar, tem ordem de, os cantores tem ordem para cantar, né? Para aquecer a voz. Então tem Silvia Massari, passa todas as músicas. Agora, todo mundo debocha muito de mim, que dizem que eu faço 2 espetáculos, porque eu passo quase todas as músicas antes, para poder equalizar o som e também eu me ficar mais seguro. Porque eu sou um ator que canta, não sou um cantor. Embora eu tenha uma voz trabalhada e tal, eu sei que eu sou um ator. É um ator, mas também, primeiro porque você é um comediante extraordinário, que eu acho fundamental para fazer, aliás, qualquer tipo de papel, por mais trágico que seja. E aqui, então, que tem essa visão de humor do Calbi, é fundamental. Mas aqui já é um comediante cantor, porque realmente é uma coisa de virtuosismo você fazer um Calbi, né? Não é... Olha, eu tinha muito medo que parecesse, primeiro, uma atitude pretensiosa da minha parte, porque eu queria fazer realmente uma homenagem. Segundo, que eu adoro musical. Terceiro, que o repertório do Calbi é uma coisa imbatível, você não consegue não gostar. É um repertório romântico da década de 50, é uma coisa linda. E tem de tudo, né? Ninguém é de ninguém. Então, eu quis fazer esse presente para o maior cantor do Brasil. Eu achei que daria jogo um ator fazer um cantor. Eu acho que fica interessante. Porque quando o cantor canta, eu fico vendo lá no meu elenco. Eles não têm essa neurose que eu tenho. Eles vão lá e cantam. Agora você precisa ver para começar a ensaiar essa peça. Primeiro eu botava assim o CD do Calbi, aí a minha cunhada sentava assim no sofá, eu ia para trás do sofá e cantava junto. Eu não queria nem que me olhassem. Aí eu cantava, aí a pessoa ia fazendo assim, se a pessoa fizesse assim pra me ver, ó. Aí eu parava, falava, não pode me olhar. É só ouvir a voz, porque eu queria ver. Porque quando você faz um personagem como esse, você tem que fazer uma síntese, né? Um personagem que não sai de uma dramaturgia explícita, que não sai, um personagem que ninguém conhece, assim, só pelo nome. Por exemplo, eu fiz Hamlet no teatro, né? Aí, tudo bem. Já vem aquela roupa, você alinhava no teu porte, né? Agora, para você fazer uma outra pessoa, você tem que sintetizar. Então eu tenho que o quê? Humanizar. Primeiro humanizar, porque o teatro sem humanidade fica horrível. Fica uma caricatura. Né? E a caricatura não serve para esse tipo de espetáculo que eu queria fazer. E eu não poderia caricaturar o Calbi, que seria fácil, porque o Calbi veste realmente uma roupa extravagante, tem um porte, ele tem uma maneira toda singular de ser, né? Mas aí virava uma imitação, do cantor. Exatamente. E é bom o lado do ator, do comediante, fazendo o Calbi fora disso tudo, né? Agora, eu me vendo de fora, porque a gente tem muita autocrítica, ator, né? Eu acho que o que difere é que os atores têm uma autocrítica muito acirrada, né? A gente é muito carrasco com a gente sabe o que é, né? Então, eu ficava foi difícil o meu processo, porque eu queria fazer uma coisa, mas a minha intuição foi tão grande e a vontade foi tão... que quando eu vi que aquele teatro veio abaixo, que lotou e que tá lotado, eu falei, não, aí... Tava certo. Fiquei feliz. Tem um episódio, você fala do episódio da entrevista pro Pasquim, por exemplo? Uma entrevista do Pasquim que ele fica um pouco vulnerável. É um momento que ele está num certo ostracismo. É um momento, acho que é pós-Bossa Nova, né? Pós-Bossa Nova.
Porque quando veio em Bossa Nova, a música ficou mais minimalista e o estilo romântico caiu um pouco. Né? Esse estilo grandiloquente que ele fazia, né? Que ele tinha. Então ele ficou um pouco no ostracismo. Tinha Boate Drinks, tem a Boate Drinks. A Silvia Massari faz a Lana Bittencourt lindamente, canta Little Darling, com essa música. E aí, o que eu estava falando mesmo? Desculpa. Falando da entrevista do Pasquim. A entrevista do Pasquim, ele fica vulnerável, porque tem um empresário querendo que ele esconda coisas e tem ele no ostracismo, um grande cantor brasileiro, sendo um pouco pressionado por uma entrevista boba que invadia a vida dele e que entrava na individualidade dele de uma maneira meio grosseira. Me desculpe, Pasquim, mas aconteceu do nosso ponto de vista hoje. Então, ele tem aquela vulnerabilidade. Então, quer dizer, aquilo tudo, o público fica envolvido de uma maneira, fica liberta. É uma entrevista que, quando você vê a atitude do Calbi na entrevista, libera. Sabe quando libera? Todo mundo relaxa? Porque é uma coisa que é estimulante de fazer. Eu acho que é uma das cenas mais, assim, em termos de teatro, mais bem feitas pelo Flávio. Não, e em termos da entrevista, na época, eu me lembro que a entrevista acabou sendo muito positiva para ele. Depois que saiu... Foi, porque ele se colocou, mostrou a personalidade dele, que até então ele só tinha o de Veras para falar por ele. E ele ali se colocava. Foi uma coisa legal para ele. O de Veras foi muito importante na vida dele. Muito, era um industrial sensível, um cara que entendia muito de música, de repertório, e falou para ele, você não vai ser só um cantor da Noite Paulista, vem comigo que você vai arrasar. Nós vamos... E acabaram nos Estados Unidos, né? E o de Veras era sempre uma postura assim, talvez até um pouco da personalidade do Calbi venha disso. Falava pouco, né? Era um homem muito rico, assim, muito educado, né? Muito educado. Uma pessoa, um cara que entendia de fora o artista, né? Porque a gente precisa ter alguém que oriente a gente, eu acho. É verdade. A gente precisa, porque a gente é doido e aí precisa ter alguém que fale, não, menos aqui. Oriente a maluquice. Oriente a maluquice. Agora, você falou da época do ostracismo. Mesmo no ostracismo, ele não parou de fazer show nunca. Não, ele abriu a boate com o irmão, a Boate Drink. Né? E mesmo viajando fora do Brasil. Viajava, fazia show, ele nunca parou de cantar. O ostracismo que eu digo para grande mídia, né? Para grande mídia. Viajando pelo Brasil o tempo todo, na boate também, Boate Drink. Também, porque era um momento em que surgiram novas... A Tropicália, foi acontecendo coisas em termos musicais. E aí ficou uma defasagem realmente de estilo. Mas ele continuou na Boate Drink, que dizem que não era fácil. A própria Indiara, a irmã dele, falou que era maravilhoso. A noite rolava direto. Imagina Copacabana nos anos 60, que maravilha. Todo mundo queria ver. Eu acho que era 60, final Ele de 60. sempre se apresentou de smoking. Ele sempre meio a rigor, uma coisa assim, meio formal, né? Ele foi aperfeiçoando a vestimenta conforme foi passando o tempo. Né? Aí foi colocando mais do ponto de vista dele, que eu acho isso genial, que é quando a pessoa o artista coloca a personalidade dele no trabalho. Eu acho que aí o que individualiza o artista é quando o artista coloca a opinião dele, que é o que eu estou fazendo, inclusive, me envolvendo com essa mística do Calbi, né? Eu estou dando a minha opinião como artista. Isso está sendo um upgrade, assim, na minha vida, na minha carreira, de 36 anos de teatro e de produções anteriores, porque eu vinha fazendo só drama. E todo mundo falava, você só faz drama, você é comediante. Fiz Gogol, ganhei muitos prêmios, foi tudo muito bom. Eu adoro drama. Eu fiz Chekhov com a Débora e fiz Hamlet. Fui fazendo, né? Fui produzindo e monólogos, muitos monólogos e tal. Mas aí eu falei, não, vou fazer um musical para me divertir. E realmente, com o Flávio Marim, o know-how que o Flávio tem, né? Parabéns, aliás, ao Flávio Marim, porque não é fácil bolar uma coisa dessa. Não é mesmo. Ele foi incrível. Não é mesmo? Não, ele foi incrível, ele foi na mosca. Parecia que ele estava com aquele já guardado dentro da cabeça dele, sabe? E outra vantagem aí, pra você, é o fato de ter parado de fumar, né? Isso foi maravilhoso. Olha, eu fumava quase 2 maços de Marlborão vermelho. Marlborão vermelho. Olha, eu cheguei a um ponto, Jô, quando eu vim aqui, eu estava divulgando o Coronel Lobisomem, que é um filme que eu fiz, né? Eu fazia a cena. Aí falamos, vamos lá, primeira cena. Eu fazia com a Ana Paula Arósio, maravilhosa, acordava às 5 da manhã, 8 horas da manhã, eu estava maquiado. Demorava, assim, 4 horas para botar barba, peruca, no século XIX, sei lá. A menina tinha que ficar fora do quadro, com cigarro assim pra mim, ó. Porque eu já fazia a cena com ela...
fazia o contraplano dela, assim, já assim, ó. De olho no De cigarro? olho no cigarro. Aí acabava, eu vinha assim, ficava aquela pessoa trêmula, assim. Sabe? Aí eu falei, gente, isso tem que acabar, ou então isso vai acabar comigo. Porque a gente se entrega muito, a gente é passional, né? A gente é artista. Se você começa a se entregar tudo, você cai na esparrela, né? Morre. Morre. E parou de um dia pro outro, né? Não, aí um dia, aí eu falei assim, eu preciso parar. Duas coisas que eu vou fazer quando chegar. Eu tava só eu mesmo, gente. Eu tava filmando naquela ilha, que eu esqueci o nome, que eu acordei cedo e eu dormi pouco. Aquela ilha Fernando Noronha, filmando. A ilha, na hora que eu tô filmando, eu fiquei em silêncio, porque entrou água na câmera, foi um clima, parou tudo. Um monte de turista, um cordão de isolamento, a Ana Paula Rosa, lindíssima, vestida de sereia. As pessoas queriam ver a Ana Paula Rosa de qualquer jeito. E eu, graças a Deus, ao lado de Ana Paula Rosa, porque acordar cedo e ver a Ana Paula Rosa é a melhor coisa do mundo, né? Porque ela já acorda Vale a linda. pena. Vale a pena. De repente eu falei assim, olha, quando eu chegar na minha casa, eu vou ler toda a obra de Proust e vou parar de fumar. Aí todo mundo ficou olhando pra minha cara e falou, isso aí é maluco, né? Exatamente. Eu fui, cheguei, Recherche Tão Perdido, comecei a ler o primeiro livro, já estou mais ou menos no terceiro e parei de fumar. Aí um dia eu falei, ó, parei de fumar porque eu vou fazer um musical. Agora eu não posso nem ouvir falar de cigarro, mas não fiquei chato, não. Eu sei que a gente é suspeito. Mas tem que parar. Ator, cantor... Não dá. Mas aí a gente pensa... Porque a gente é o seguinte, o fumo é uma ilusão, né? Porque a gente acha que... Tem gente... Eu acho engraçado quem fala assim, isso aqui é meu amigo, meu companheiro. Não é companheiro. Fumar ou não dá no mesmo. Eu não quero fazer campanha de tabagismo, mas é uma real. A gente para de fumar e fica a mesma coisa. A ansiedade não muda. Evidente. Você só canaliza pro cigarro e se mata. Precocemente até. Entendeu? Porque a ansiedade... Pra se ver livre da ansiedade. Pra se ver livre de uma ansiedade que é da tua cabeça. Porque não muda nada para ti. Ô, Diogo, bom, o clássico do Calbi, Conceição. Que até hoje, em show pede. Se bem que você sabe que teve uma época que ele viajava sem conjunto, sem nada. O que tinha na casa, ele usava, já cantou people com regional. Pra ele não tem problema, ele não dá trabalho. Ele só tem... People com regional cuíca, people... Ele faz. Ele manda ver. Manda ver. Quer saber. Manda ver mesmo. E Conceição sempre encerrava ou encerra qualquer espetáculo que ele faça, né? E você que também faz o Conceição. Já começa o espetáculo cantando Conceição, que eu falei, Flávio, põe logo a Conceição no começo. Então vamos ver. Essa é pro Calbi, né? Eu me lembro muito bem, vivia no morro a sonhar com coisas que o morro não tem. Foi então que lá em cima apareceu alguém que lhe disse sorrir, que descendo a cidade ele iria subir. Se subiu, ninguém sabe, ninguém viu, pois hoje o seu nome mudou e estranhos caminhos pisou. Só eu sei que tentando a subida desceu, e agora daria 1 milhão para ser outra vez Conceição, Conceição, Conceição.
Olha, é sensacional. Que teatro vai aqui em São Paulo? Procópio Ferreira, estamos estreando dia 7 de outubro, no sábado. Com patrocínio Gol Linhas Aéreas, Eletrobras, Correios, Furnas e Funarte. E o espetáculo chama-se, evidentemente, Calbi. Dia 7 de outubro, no Procópio Ferreira. Espero você lá e todos vocês. Claro que sim, claro que sim. Diogo, parabéns. Parabéns primeiro pela ideia, e segundo pela realização dessa ideia, que não é uma coisa fácil, né? Não é. E como houve também aí, nesse caso, quase que um elemento de incorporação, né? Você com Calbi. E no quinto bloco vamos ter mais Diogo Vilela, Calbi Peixoto, cantando no quinto bloco o New York, New York. Exato. Ok. Beijoca, obrigadíssimo. Parabéns. Obrigado. Daqui a pouco a gente volta. Piada enviada por W.Q. Cardoso. W.Q. Cardoso, é isso aí. Durante a exibição de um filme, um português e sua esposa estão discutindo e falando muito alto na discussão. Aí na fila de trás, alguém se irrita e reclama. Por favor, vocês dois aí, a gente não está conseguindo escutar nada. E é para não escutar mesmo, porque a nossa conversa é particular. Gostou mesmo? Muito bom. É boa, não achei sensacional, mas é boa. Porque eles pensavam que não entenderam que era do filme que eles estavam. É boa. Eu tô aqui quase engasguei de rir, por isso que eu parei. Aqui dentro tá um tumulto. O quê? Tá até gritando. Para! Ela foi a primeira mulher a se tornar diretora aqui na TV Globo. Denise Sarraceni, venha pra cá. Você é o quê do Paulo César, Sarraceni? Sobrinha. Sobrinha do Paulo. Então, quando você começou... Sobrinha e aprendiz, né? Comecei tudo lá. Ah, é? Fazendo o quê? Primeiro, acho que desde pequenininha, ouvindo as discussões entre ele e meu pai. Sim. Que meu pai era produtor. Seu pai era produtor, é. E depois crescendo nos sets, depois fui trabalhar efetivamente num filme Anchieta José do Brasil. Agora, já fazendo produção e assistência de direção. Nessas discussões do seu pai com seu tio, quem ganhava, o diretor ou o produtor? Naquela época, quem ganhava era a direção, sempre. Sempre, tá vendo? Era uma experiência pessoal muito legal, né? Porque a gente fica uma história, né, sendo contada ao vivo pra gente, né? Os cineastas, os amigos. O meu pai era um pouco pai de todos do cinema nacional, né? Então, era muito legal os encontros em casa, no bar, no botequim, ou nos sets de filmagem. E o Paulo tá aí, estava lá, abriu a porta para eu poder tentar seguir esse caminho. Agora, você falou pai de todos, pai e colega de alguns. Muito próximo. De uma geração inteira, né? Ele é geração e tirou muita gente da cadeia, arrumou muito dinheiro para muita gente. É verdade. Foi muito solidário. Época braba. Braba. E você hoje está chegando de Londres agora? Quanto tempo? Eu cheguei há uma semana de Londres. Você foi fazer
Não conta pra ninguém que eu tô de férias. Você tá de férias? Então aproveita. Tô aqui escondida. Ninguém pode ver. Quanto tempo você já tá de férias? Eu tô... Agora vai fazer 2 meses. O primeiro trabalho que eu consegui, assim, uma... Nossa, pessoal. Nossa. Mas quando trabalha também, eu vou te contar. Nossa, né? 3 dias por semana Nós ficamos ali. 3 anos com a Belíssima. 3 meses com a Belíssima. Na verdade, não é bem umas férias. Na verdade, são férias, mas também já estamos preparando um novo projeto. Não, claro. Maria isso Adelaide. sempre, né? A gente já está com a próxima minissérie. Você ficou quanto tempo lá em Londres? 40 dias. E foi fazer o quê? Maravilhoso. Olha, eu fui estudar um pouquinho de inglês, que o meu inglês é péssimo. E melhorou? Não. Mentira, né? Claro. Se você Não, diz, não, eu vou lá pra Continua. Dar uma Não dá para melhorada entender no nada inglês. que eles falam, né? Tem que ficar lá mais tempo, né? Porque tem que lá alongar também- as férias para um ano. Com por quem exemplo. você se encontrava lá? Não, eu, na verdade, estudava de manhã num desses cursos em Hampstead, que eu fiquei... Onde tinha o quê que tinha, assim? Vários estrangeiros, espanhóis? Muitos estrangeiros, muito. Então, Ou ninguém seja, falava inglês. Ninguém fala inglês, já é um bom lugar Já para é um não bom se lugar. aprender. Embora seja uma experiência genial, né? Que é essa coisa das raças todas ali, das pessoas, dos seus problemas, das necessidades de vencer aquele... Que todo mundo quer vencer suas barreiras, né? Virar primeiro mundo, não é isso? Quer embarcar no primeiro mundo. É. Agora, Quero embarcar no primeiro mundo. Denise, me conta uma coisa. Parece que a Inglaterra já embarcou no sistema métrico também? Decimal, no sistema decimal? Como assim? Já aceita? Porque antigamente tinha Estados Unidos e Sim. Inglaterra que não aceitavam nem a moeda, nem... Agora não, já se fala em metros, em centímetros? Fala. Anda bem fácil a Inglaterra. Eu já fui 3 vezes a Londres, né? As 2 primeiras vezes foi muito difícil entender qualquer sistema deles. Agora não, eles se aproximaram, estão mais abertos. Oficialmente já adotaram o sistema métrico decimal. Bastante coisa. Só os Estados Unidos é que continua com aquelas medidas de enlouquecer, né? Quantos pés, quantas jardas, quantos... Mas pelo menos na Inglaterra tem um motivo, que é o tamanho do pé do rei, né? Já nos americanos a gente não sabe. É o tamanho do pé do rei? É, a medida de pés porque é o tamanho do pé do rei. Mas de qual rei? Se pegar um rei baixinho... Agora já não sei. Pega um rei anão, aí muda. Deve ter uma média, né? Quer dizer, foi baseado no pé do rei. Agora é rainha, então agora não dá para medir. Não dá mais para medir. Você sabe é um que... pé mais delicado, né? Antigamente, até o dinheiro era... Ninguém entendia aquilo. Você tinha que pegar o dinheiro e pedir para alguém cobrar. Ó, cobra aqui. Porque ainda é bem complicado, né? Você entender o jeito que eles falam do dinheiro, né? Mas eles estão muito abertos. Eu fiquei impressionada dessa vez. Agora, vem cá, você tem traumas relacionados ao cinema? Como é que é isso? Não. Os traumas que eu digo, que eu coloquei foram... Muito isso que o Diogo... Eu estava aqui assistindo o Diogo, um artista extraordinário, né? Maravilhoso. Nossa. E uma pessoa como também. O Brasil tem artistas extraordinários. Então, o trauma do cinema é um pouco isso, quer dizer... A gente, no cinema, no teatro, mesmo na televisão, a gente tem que brigar muito para conseguir fazer as coisas. Desde sempre, né, no Brasil. Então, o trauma que eu digo é esse, quer dizer, para você fazer um filme, hoje está um pouquinho melhor, mas um cineasta da geração do meu tio, por exemplo, filma uma vez de 10 em 10 anos. Está sempre fazendo o primeiro filme, é o que eu digo. Está sempre fazendo o primeiro filme. Então, essa mentalidade do apoio à cultura no Brasil é muito ainda complicado. Talvez por isso, né, acho que a TV Globo aqui, sim, é uma produtora que você viabiliza seus projetos, né? Consegue viabilizar com mais rapidez. Então, além de que, na época, a televisão estava atraindo muito a galera do cinema. O Daniel estava trazendo muito, o Boni e tal. Então, eu tive essa sorte, né? De estar no cinema e entrar na galera do cinema da televisão. Agora, o Paulo César, quer dizer, que sempre foi uma pessoa extremamente sensível. Muito. E o que eu gosto muito nele é que ele tem uma ótima capacidade de avaliação das coisas. Ele sabe, sei lá, acho que isso se deve à sensibilidade antes de qualquer coisa. E é uma pessoa também deliciosa de você conversar, de você estar junto, né? O Paulo
é companheirão, né? Assim. E aberto, né? Quer dizer, o que às vezes é difícil no diretor de cinema. Sabe? De tratar de outros assuntos. O diretor é um bicho muito tímido, né? Em geral. Às vezes. Às vezes. Às vezes. Ô, Denise... Ou é histriônico ou é tímido demais. Ou uma coisa ou outra. Em televisão, qual foi a sua última experiência? Estamos saindo aqui ainda, vivenciando os frutos de Belíssima, né? Que foi uma novela rica em todos os sentidos, um encontro delicioso, reencontro com Silvio de Abreu, desta vez sem grandes traumas, sem grandes problemas internos de produção. A gente conseguiu criar... E o Silvio é muito bom, né? Muito bom. Muito bom. A pessoa já é ótima. É solidário, é um cara que trabalha na equipe, que é muito o meu estilo, né? Então, a gente conseguiu criar um grupo que acredita no que faz, ama o que faz, batalha pelo conteúdo do que faz. Então, foi o elenco, todos, foi uma galera muito importante que a gente juntou. Agora, me diz, você acabou de falar das férias extensas, e fala um pouquinho agora das horas de trabalho quando você está fazendo uma novela. Aí é bem diferente, né? Pois é. O projeto da Belíssima, na verdade, no decorrer da minha carreira, eu entendi, fui também conseguindo atrair para mim um jeito que eu gosto de trabalhar. Quer dizer, claro que tem lá compromissos com a empresa e tal, mas eu gosto de começar muito antes. Assim, se eu tenho um tema, a novela vai ser tal, vai ser São Paulo. Então, eu já fico dormindo com aquilo. Eu começo muito antes, eu sozinha, né? Independente de qual é a história que vai começar. Então, eu já vou me aquecendo. E quando a história chega, a sinopse e tal, eu também procuro ampliá-lo o máximo possível dentro do meu universo. Isso, portanto, eu já vou ganhando tempo. Eu sei que lá na frente, chegou o capítulo, já não vai dar mais tempo para fazer. Então, eu já procuro organizar uma equipe que tenha a ver com aquela cabeça daquela história, com um grupo artístico, um grupo de produção próximo, que tenha aquela credibilidade, que possa me ajudar a dar aquela credibilidade. Então, eu já vou me adiantando. Tem o elenco? Ok, já vou juntando o elenco. Mas isso tá comendo minhas horas também, né? Claro. Aí você já está ali 24 horas. Mas quando você começa a gravar... Quantas horas por dia de gravação e de pós-gravação no dia? A gravação em geral, se é em estúdio, ela começa às 13h e vai até às 21h. Se é externa, ela começa às 5, 6, 7 da manhã, dependendo da luz que você queira conseguir. E vai, em geral, 11 horas de trabalho em gravação, né? Indo para o trabalho, gravando e voltando para cá. Mas 11 horas de trabalho. Aí, mas para o diretor ainda tem aquela coisa da edição, né? A edição. E quando o capítulo não chega, como é que fica? É uma experiência dolorosa quando o capítulo não chega. Eu, graças a Deus, nunca vivi isso. Nunca viveu? Eu fiz um trabalho só bem lá atrás, que eu tive um pouquinho desses problemas. Mas, por sorte, eu trabalhei sempre com autores que me deram com antecedência. Até o mesmo iniciante, João Emanuel, sempre tinha 12 capítulos de frente. Então, eu gosto de trabalhar. Para o trabalho sair bem feito, a gente também quer fazer direito, né? Claro. Então, quanto mais cedo o capítulo chegar, o ator faz melhor. É uma crença que eu acho. Agora, não chegou, tem que sair bom também, né? Tem que fazer de qualquer maneira. Então, aí a gente põe aquela coisa, a história de cada um, dessa galera que está aqui toda. Todo mundo vai em quadra, roda e vai ao vivo, né? Graças a Deus, a gente tem técnicos e capacidade... Prontos para isso. Pronto para isso. Como é que você conseguiu o seu primeiro emprego na TV? Batendo na porta de um set de gravação do Daniel Filho, ali em Ipanema. Mas não consegui. Não consegui ainda esse emprego. Eu estava estudando já na faculdade. Mas como é que é? Bateu e aí? Eu todo dia passava ali na esquina para ir para minha faculdade e via uma gravação da Globo ali do lado de casa. Eu morava em Ipanema. Mas o que? Era uma externa que estavam fazendo? Era uma externa. Era uma externa. E um dia eu bati, porque eu tinha uma amiga também da praia, Maria Carmen Barbosa, que eu sempre digo que a culpa é dela, a culpa é da Maria Carmen. Trabalhava com ele ali.
Aí um dia eu passei e vi a Maria Carmen e falei, posso falar agora? Porque já na praia eu falava, eu queria tanto trabalhar na televisão, será que você consegue alguma coisa pra mim e tal? Aí bati ali, Daniel tá aí, fala com ele. Eu nunca tinha visto Daniel na minha vida. Aí foi muito engraçado, que veio o Daniel, né? Oi, quem é você? Ah, eu sou Denise Saraceni. Ah, Saraceni? Você sempre a pergunta, você é o quê do Paulo César? Eu falei, sou sobrinha e tal, estou acabando de fazer um filme com ele, fizemos o Anchieta e tal. Ah, mas não tem vaga, agora não tem vaga. Nós estamos fazendo um programa, uma experiência de seriado, eles estão começando os seriados. Já estamos no meio, já vai acabar daqui a pouco. Tudo bem, voltei para casa, passou um tempo. Quando começou Malu Mulher, que o Daniel também começou, aí eu consegui a vaga, que era um programa que estava começando. Eu tive a sorte de estar com a Maria Carmen. Eles lembraram, a Maria Carmen lembrou da minha vontade de entrar para a televisão. E montou-se ali uma equipe. Então tem tempo, né? Tem bastante tempo. E minissérie, quantas minisséries você fez? Como diz o Calbi, tem uma certa amnésia. Mas fez muitas minisséries. Eu fiz mais minisséries. Eu comecei pelas minisséries, a minha carreira. Fiz novela, fui fazer bem depois. Qual foi a primeira minissérie que eu fiz? Primeiro eu produzi muito tempo. Né? Eu produzi para um monte de gente, inclusive o Daniel, a Vancini e tal. Aí, quando eu passei a dirigir, eu fui dirigir minha primeira minissérie com o grande Ademar Guerra. Que foi, assim, um encontro incrível. E a gente foi fazer Nelson Rodrigues, Meu Destino é Pecar. Meu primeiro encontro com Nelson e com Ademar. E logo depois, a gente estava tateando ainda, a Globo resolveu fazer com o Paulo José, era o grande diretor do Tempo e o Vento. Era o primeiro épico que a gente tentava. Eu acho que a gente tem um trecho do Tempo e o Vento aqui na televisão brasileira. Agora, você quando dirige, você corta, vai pro corte também? Corta. É? Corta. Eles não gostam muito, não, mas eu corto. Não gostam muito, não? Não. Eles não sei, porque eles nunca trabalhei com eles. Tá? Não, porque... tem uma coisa que você sabe cortar? Tá aí, né? O Vili, senão não estava... O Vili, a gente se conheceu no Tempo e o Vento, inclusive. O Paulo até foi nosso mestre nisso, porque o corte não é só o cortar na dramaturgia, né? Eu acredito que a câmera e a lente da câmera conta a história. É claro, evidente. Né? Muitas vezes mais do que uma interpretação. Algumas vezes mais. Então, às vezes eu fico lá, vai lá, pode chegar mais perto, mexe essa câmera, eu fico aí parado, não sei o quê. Porque a televisão, às vezes, as pessoas ficam... Mas se a pessoa sabe, né? Se a pessoa sabe cortar, né? Vai ter no tem que pedir. Tem que Virem, solta aí um trecho pra gente ver do Tempo e o Vento, por favor. Gilberto Martinho. 85 isso, né? 1985. Pode tirar, já morreu o Gilberto Martinho ali, pode tirar. Essa deve ter sido aquela lenda que diretor, né, no começo, puxa, a diretora mulher só vai fazer cenas delicadas, suaves. Né? Aí tem uns Vira três e pegando mexe, fogo. eu tinha que matar alguém. Mas essa sequência nem foi... Vários diretores fizeram junto. Ó, eu conversei aqui com a Denise Saraceni. Manda um beijo grande pro seu tio. Quase que eu falo pro seu pai. Tudo bem. Mas manda pro seu pai também. Meu pai tá aqui hoje, porque hoje ele faz 2 anos que faleceu. Ele tá de... Então tá certo. Muito obrigado. Daqui a pouco a gente volta. Valeu. Novamente com vocês, Diogo Vilela. Vamos lá!
start spreading the news. I'm living today. I want to be a part of it. New York, New York, this vagabond shows I aren't to stray right to the very heart of it. New York, New York, I wanna wake up in the city that never sleeps and find the king on a hill, top of the hill. Hey, little town blues, all melting away. I'll make a brand new start of it, you know, New York. If I can make it there, I'm gonna make it anywhere except to you, New York, New York. Hey, 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 New York, New York. Hey, hey, I wanna wake up in the city that never sleeps and find the number one, top of the list, king on a hill, a number one, my little town love, oh, melting away. Well, I'll make a brand new start of it. Hello, New York, and if I can make it there, I'm gonna make it anywhere except to you, New York, New York. Está terminando mais um programa do Jô, que hoje contou com o Diogo Vilela aqui, sensacional, e também com a diretora Denise Sarraceni. Boa noite a vocês, muito obrigado, a vocês em casa, obrigadíssimo, a todos, um beijo do gordo. Uau!